Teremos agora, então, a palestra, o PDI e as políticas de ensino, pesquisa e extensão do Instituto Federal Farroupilha. Eu passo a palavra à nossa reitora, Carla Comerlato Jardim, para dar continuidade às atividades. Bom, pessoal, boa tarde. Não precisa, cara. Desculpem. Perdão, eu esqueci. Desculpa, guris, esqueci que está sendo transmitido. Então, boa tarde. Na verdade, eu não tenho nada a ver com a fala, o foco desse momento, mas a ideia só é que eu possa contextualizar, porque deve ser de conhecimento de todos, que a gente vem, desde a semana passada, fazendo uma rodada de reuniões nos campos, conversando com os nossos colegas, com os nossos alunos, no sentido de que, efetivamente, a comunidade acadêmica se aproprie do nosso PDI, que foi construído por todos nós, mas que traz muitos elementos, né, que terão que ser continuamente retomados para assegurar que, durante esses próximos 5 anos, o nosso Instituto efetivamente faça acontecer aquilo que nós dissemos no PDI que iríamos fazer. Mas, num primeiro momento, nós pensamos em aproveitar a MEPT para isso, mas entendemos que, na verdade, os focos, né, eles não são exatamente os mesmos, e esse momento aqui em Santo Augusto e amanhã, que seria em Panambi, nós estamos jogando para daqui a 2 semanas, mas, de qualquer forma, dentro da programação da MEPT, nós vamos, através das 3 pró-reitorias de pesquisa, extensão e ensino, abordar um pouco das políticas que estão estabelecidas nesse PDI. Né? Então, a ideia é só que a gente possa contextualizar, lembrar todo mundo, né, que essas políticas que vão ser apresentadas aqui, elas são produto de 10 meses de estudos, discussões, disputas ideológicas, construção coletiva, e elas são norteadoras de todas as nossas ações institucionais. E é a partir delas que todas as nossas ofertas, e especialmente aquilo que é o principal foco da MEPT, né, que todas as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, elas têm que se dar a partir de então. Então, eu já vou passar de imediato. Qual de vocês que começa? Eu vou passar de imediato. O professor Sidney vai falar sobre políticas de ensino, o Arthur vai falar sobre as políticas de pesquisa e pós-graduação e inovação, e o Alberto sobre as políticas de extensão que o novo PDI em vigência... desculpem, está em vigência desde o dia 11 de setembro, quando foi aprovado pelo nosso Conselho Superior, através da resolução número 28 de 2014, e conseguimos concluir o nosso PDI exatamente a tempo, porque, na quarta-feira da semana passada, uma semana depois do Conselho aprová-lo, abriu o formulário de recredenciamento institucional, que é o processo que todas as instituições passam, né, no intervalo de 5 anos, e esse recredenciamento institucional, não tivéssemos o novo PDI, teria que ser feito todo à luz do PDI anterior, o que traria inúmeros problemas para a instituição. Então, vencemos a tempo, a nossa pesquisa institucional já está trabalhando no preenchimento do formulário e no cadastramento do novo PDI, e hoje, então, dentro da programação desse primeiro dia da MEPT, as pró-reitorias vão trazer um pouco, de forma resumida, as questões mais estruturantes e, especialmente, aquilo que deve mudar o nosso fazer no Instituto Federal Farroupilha daqui para frente. Então, professor Sidney. Obrigado. Boa tarde. Como a professora Carla falou, a ideia é a gente apresentar bem objetivamente a proposta, principalmente as políticas de ensino, pesquisa e extensão. E sintetizar um documento de mais de 300 páginas é sempre um desafio, mas não quando esse documento foi construído por todas as pessoas que estão presentes. Então, a ideia é só a gente resgatar aquilo que a comunidade trouxe de forma mais objetiva para poder consolidar essa proposta. E aí, especificamente, no que se refere às políticas de ensino, pesquisa e extensão, elas se dão, de modo geral, dentro do PPI, que é um capítulo específico do nosso PDI, que é o Projeto Pedagógico Institucional. Ou seja, o documento
por excelência, onde a proposta, a fundamentação teórico-filosófica, as políticas gerais de ensino, pesquisa e extensão se consolidam para dar norte à construção e à organização das nossas práticas de ensino, pesquisa e extensão dentro da instituição, pensando a instituição no acesso, na permanência e até o acompanhamento de egresso. Então, envolvendo toda a vida do nosso aluno, antes de entrar na instituição, durante a sua permanência na instituição, buscando que essa permanência obtenha êxito, ou seja, que ele possa concluir o seu curso dentro do prazo de duração previsto, com qualidade, e também uma política de acompanhamento de egressos, para mantermos uma relação com esse estudante, principalmente na perspectiva da verticalização e continuidade de estudos. Bom, pensando nessa lógica, uma das primeiras coisas a se trabalhar, que não está me ajudando aqui, falhou, vamos no dedo mesmo. É a forma de ingresso que está prevista dentro do nosso PDI e dentro do PPI, que são as formas de acesso, a oferta de curso, capítulo específico. Ou seja, como ingressar na instituição. E aí, nós passamos a ter algumas diferenças de demais instituições que fica estabelecido no nosso PDI. Ou seja, enquanto instituição inclusiva que somos, pensando a inclusão de modo geral, instituição pública visando a universalização do acesso ao ensino, é preciso pensar formas diferenciadas de ingresso, que foi o que a comunidade fez dentro do PDI, com possibilidades diferenciadas para garantir direitos iguais, mas dentro das capacidades e da realidade de cada pessoa que queira fazer parte da nossa instituição. E aí a comunidade definiu no PPI como formas de ingresso, as aqui destacadas. O Enem, como acesso, forma de ingresso prioritária a partir do ano de 2016, e contempla também outras formas de ingresso possíveis, como o SISU, que nós já temos, principalmente a questão das cotas, previstas pela própria legislação vigente, né, pretos, pardos, índios, enfim, vulnerabilidade socioeconômica, a redação, está como uma proposta possível dentro do PPI, uma seleção específica para o PROEJA, entrevista, sorteio universal, prova de conhecimentos específicos, que seria basicamente o nosso vestibular tradicional, que estamos mantendo esse ano, a proposta do sorteio universal e as demais outras formas de ingresso tradicional, que também caracterizam como forma de processo seletivo, a transferência interna e externa, reopção de curso, portador de diploma. Dentro do PDI está previsto que, nos próximos meses, os colegiados, então, irão definir como que essa prioridade vai se dar, né, a partir de 2016, se de modo total ou parcial e progressivo, e como que se dará as outras formas possíveis de ingresso a serem previstos para as demais formas, níveis e modalidades de ensino dentro da nossa instituição. Está lá no nosso PDI a nossa missão, que é promover a educação profissional, científica e tecnológica por meio do ensino, a pesquisa e a extensão, com foco na formação integral do cidadão e no desenvolvimento sustentável. E a visão institucional é que, uma vez que somos instituição que oferta o ensino em todos os níveis, formas e modalidades existentes na legislação nacional, a única instituição no mundo, aliás, que atua com todos os níveis, formas e modalidades de ensino, destaca-se que, embora pretendamos fazer isso com a mesma qualidade que vemos desenvolvendo, sendo a visão ser excelência na formação de técnicos. Obrigado, Clara. Na formação de técnicos de nível médio e de professores para formação inicial e continuado. Ou seja, aquilo que a nossa própria legislação, a 11.892, define que é a nossa prioridade. Atuar no ensino técnico e na formação inicial e continuada de professores, principalmente por meio das licenciaturas. Dentro do âmbito específico do ensino,
o nosso PDI prevê como um objetivo estratégico consolidar e ampliar e promover as políticas de ensino, ou seja, dar continuidade e ampliar as políticas de ensino na medida em que nós expandimos as ações, os programas, diversificamos os cursos e a própria instituição como um todo. E algumas metas que sintetizam essa proposta e essa política dentro do nosso PDI. Elaborar e implantar um programa de ampliação da oferta de vagas de matrícula nos cursos de formação inicial e continuada, visto que, se pretendemos ser excelência nessa forma de atuação de ensino, precisamos de uma programação específica para tal. Implantar e desenvolver programas de apoio pedagógico e complementação de estudos, ou seja, não basta garantirmos ou tentarmos garantir o máximo de acesso possível à instituição pública, mas é necessário pensarmos, principalmente, como vamos garantir a permanência e a permanência com êxito dentro dessa instituição. E aí, sem um acompanhamento, uma política cuidadosa, envolvendo todo o atendimento estudantil no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, essa permanência não será qualificada. E ampliar a oferta de cursos e vagas e as oportunidades, consolidando e qualificando a oferta. Ou seja, na mesma perspectiva em que o PDI demonstra uma vontade dessa comunidade em ampliar em número de cursos, vagas e campos, demonstra a necessidade e a vontade de consolidar e qualificar essa oferta e esse processo. Em síntese, todas as propostas de ensino, pesquisa e extensão que ficaram traduzidas do PDI, elas dialogam com a proposta da política de Estado, né, principalmente no que se refere à formação inicial de professores. E aí a gente tem esse gráficozinho que demonstra brevemente a formação inicial, a formação continuada e a formação na pesquisa, a iniciação científica a partir de vários programas que se dão em nível de governo, além de outros que a gente pode desenvolver internamente para garantir a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão, principalmente no que se refere à formação de professores, mas que pode também ser utilizado para os demais níveis, formas de modalidade de ensino, a ampliação e a qualificação dos nossos programas educacionais. E aí, no que se refere especificamente à pesquisa, o uso do LIF, né, os laboratórios interdisciplinares para a formação de professores, que tem essa característica essencial da iniciação científica. Né? Nós recebemos, há pouco tempo, a visita da CAPES para avaliar o laboratório de São Vicente do Sul, né? E, recentemente, nós tivemos a informação, ainda não de forma formalizada pela CAPES, mas foi considerado o melhor laboratório de LIF em nível nacional. Né? Então, estamos aguardando essa confirmação para compartilhar com vocês, mas é a demonstração da nossa capacidade e algo que pode ser utilizado em todos os âmbitos. O Parfor, né, para ofertar via educação à distância, principalmente a universidade aberta, primeira licenciatura, segunda licenciatura, a formação pedagógica, enfim. O programa do PIBID, que, ao mesmo tempo que fortalece a educação, a formação inicial de professores, possibilita, dentro da nossa própria instituição, não só com a rede pública, municipal e estadual, como a gente costuma fazer, o fortalecimento do ensino médio, voltando a essa formação para os nossos alunos de ProEja, do ensino médio, que é uma ação que, pelo que o PDI demonstra, podemos passar a desenvolver com maior intensidade. A Prodocência, os novos talentos, os programas que nós já conhecemos, além de outros projetos especiais que podem ser desenvolvidos no âmbito institucional. Uma outra questão específica do PDI é no que se refere às políticas de educação à distância dentro da instituição. Hoje, nós estamos presentes em 38 polos, ou seja, em 38 municípios, com 5.000, as aulas iniciaram agora dia 28, 5.000 alunos na modalidade de educação à distância. 60% do total da oferta de cursos técnicos que nós ofertamos no Instituto Farroupilha se dá na modalidade EAD, essencialmente, unicamente, por meio do programa da Rede ETEC Brasil. A proposta que o PDI traz é que a política de EAD seja ampliada para além da mera oferta via Rede ETEC, mas também na graduação, curso de graduação e especialização em educação à distância, e principalmente fortalecendo
a educação à distância como ferramenta das tecnologias para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão nos cursos presenciais. Exemplo concreto dessa possibilidade é o que está ocorrendo agora com a transmissão ao vivo pela Web TV, que possibilita que todos os nossos servidores e alunos acompanhem, né, em tempo real, participando, inclusive interagindo, e depois possa ter acesso a tudo que foi tratado e fortalecendo. Então, a ideia é consolidar essas políticas e ampliar a educação à distância dentro do Instituto Federal Farroupilha. Um capítulo específico do PPI e de extrema importância, principalmente para reconhecimento de cursos, avaliação e para a nossa organização em termos de ensino, é o capítulo referente à organização didático-pedagógica e estrutura curricular. Ou seja, o PPI tende, junto com o PDI, demonstrar justamente essa perspectiva em nível geral, nossa visão, nossos valores, nossos princípios, qual é a base epistemológica que fundamenta a nossa organização enquanto instituição de ensino e que possibilita demonstrarmos, né, e explicarmos e construirmos com a comunidade interna e externa por que no Instituto Federal Farroupilha, às vezes, algumas coisas são diferentes de outras instituições. Diferente não por ser uma forma, uma metodologia de ensino melhor ou pior, mas por estar embasada numa proposta pedagógica específica, que é a formação humana e integral voltada para o mundo do trabalho, ao invés de, nos correlatos, a educação meramente profissionalizante voltada para a produção de mão de obra para o mercado de trabalho. O que está expresso no PDI, no PPI, enquanto organização didático-pedagógica, as diretrizes institucionais, devem se traduzir como, de forma focada no PPC, o projeto pedagógico dos cursos, aí voltando para a especificidade de cada curso, com base nessa proposta institucional, e que vai se traduzir de forma mais efetiva ainda lá no plano de ensino do professor em sala de aula e, consequentemente, uma forma de verificarmos se aquilo que a comunidade se propôs enquanto base conceitual no PDI, no PPI, realmente está sendo efetivada ou pode ser efetivada dentro da nossa instituição. Um outro capítulo essencial e que prioritário, daria para se dizer, para garantir todas essas propostas em nível de ensino, pesquisa e extensão, são as políticas de atendimento aos discentes. E aí, reitero, quando nós falamos em políticas de atendimento aos discentes, não nos resumimos a apenas a assistência estudantil. A assistência estudantil é uma das políticas de atendimento ao discente, voltadas, dentre outros, para o apoio pedagógico, o refeitório, alimentação, auxílio moradia, saúde, dentre outras políticas previstas no PDI, em consonância com o PNAES, mas também política de atendimento ao discente, que vemos consolidado nesse evento, na Mostra de Educação Profissional e Tecnológica, que são o desenvolvimento dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, possibilitando, assim, mais uma forma de articulação entre essas áreas. Políticas voltadas para a cultura, né? Temos aí já a segunda mostra cultural, como desenvolver e ampliar mais esse incentivo à cultura, ao desporto, jogos locais, nacionais, regionais, ao lazer, isso pensando nos campos e entre os campos, e dos campos, entre os campos, para a comunidade externa, dando força. Está e pode ser contemplado ainda como, dentro dessa perspectiva de política de atendimento ao discente, os registros acadêmicos, os SRAs, que cuidam de toda a vida acadêmica do nosso estudante, do ingresso ao egresso, né? Como que isso pode ser qualificado e consolidado institucionalmente? Estamos implementando o SIGA-A, que deveremos passar a usar a partir do início do ano que vem, facilitando a vida de todos os profissionais da educação e dos próprios alunos. A biblioteca, como os colegas falavam, hoje de manhã o professor Fábio, agora a palestrante falava para o acesso do portal periódico CAPES, por exemplo. O aluno entra na biblioteca e vai retirar o livro, mas desconhece que às vezes pode ter o acesso. Como que nós podemos incentivar e possibilitar que a biblioteca seja muito mais
do que o espaço para retirada do livro, né, ou algum grupo de estudo, mas que seja o espaço promotor e receptivo para atividades de ensino, pesquisa e extensão para além da sala de aula. E também as políticas de acompanhamento ao egresso, que depois o professor Galo poderá reiterar. Obviamente, o que a gente pode perguntar sobre tudo isso que está aqui sintetizado e que no PDI é bem detalhado, é como e quando vamos fazer tanta coisa ao mesmo tempo dentro da instituição. E aí, já para o início de 2015, essa proposta do PDI, ela passa a poder ser efetivada, uma vez que, com o estabelecimento das novas diretrizes, tanto para os cursos técnicos e superiores, possibilitou uma reorganização da estrutura curricular. Até então, a maioria dos nossos cursos, eu peguei aqui um exemplo de um curso técnico integrado, que são os cursos com maior carga horária em turno integral. Até o momento, nós tínhamos praticamente em todos os campos e todos os cursos, todos esses dias, os turnos cheios de segunda a sexta. E aí fica impossível pensarmos em formação pedagógica, em formação continuada de professores, se um está em sala de aula uma hora, o outro está em outra, e como nós atuamos em todos os níveis, como pensar coletivamente se não podemos sentar coletivamente? Como pensar uma identidade institucional se não podemos garantir os espaços de identificação? Aqui é só uma simulação de como, a partir dessa nova organização, a gente pode garantir, durante o turno integral, por exemplo, e esse é o curso com maior carga horária que ficou, no mínimo 3 turnos sem atividade em sala de aula. Né? O pessoal diz, vai sobrar 3 turnos livres, mas a ideia não é turno livre ocioso, mas para que, como o professor Fábio falava de manhã, a gente pudesse garantir, né, no mínimo um turno para formação continuada, para formação pedagógica, não apenas reunião, né, de discussão disso, aquilo, mas que realmente possamos fazer essa construção coletiva, enquanto os alunos podem desenvolver atividades. Ter um espaço para que a recuperação paralela seja concretizada. Né? Um dos grandes desafios que nós temos hoje é justamente isso. Como evitar, como diminuir o índice de reprovação, se não conseguimos fazer um processo de recuperação paralela durante o processo, o itinerário formativo, uma vez que estamos todos superlotados com hora em sala de aula. Isso possibilita essa atividade. Possibilita, por exemplo, que o aluno desenvolva as atividades de ensino, pesquisa e extensão, e num evento como o nosso, da MEPT, que vai ocorrer amanhã envolvendo os alunos, se faça um reajuste de turnos aqui, garantido que a gente deixe um dia 100% específico para a dedicação de todo o Instituto Federal Farroupilha participar da mostra, sem prejuízo nenhum à carga horária e ao itinerário formativo desses alunos. Obviamente, isso exige organização e planejamento, isso exige que ensino, pesquisa e extensão sentem no início do ano para fazer a programação dos seus horários, junto com os cursos, porque se cada curso jogar separadamente, vai sobrar um monte de janelinhas de 30, de 45, 50 minutos, e a gente não vai poder dar continuidade ao trabalho. Mas isso é algo que, né, está sendo pensado, e amanhã com os diretores de ensino vai ser consolidado para garantir esse espaço. Ou seja, que nós tenhamos menos tempo em sala de aula e mais tempo em atividade diversificada e diferenciada, em que realmente o ensino, a pesquisa e a extensão possam se articular dentro desse espaço garantido pela organização. Obviamente, todas essas políticas, essas propostas, na medida em que vão sendo implementadas, elas precisam de um acompanhamento proposto, né, e permanente. Como o próprio nome do documento diz, é um plano de desenvolvimento institucional, e que, portanto, precisa ser implementado, acompanhado, avaliado, revisado, né, reestruturado, se necessário. E, para isso, é necessário um fluxo de avaliação contínua, que nós temos, todos sabemos, tanto no âmbito interno como no âmbito externo, né? E, principalmente, para o nosso benefício e qualificação, a priorização dessa avaliação em âmbito interno, que não se restringe apenas ao serviço que a CPA faz, que, inclusive, estamos nesse período.
né? Mas a preparação, o incentivo, o cuidado, por exemplo, em nível superior para o ENAD, em nível de ensino médio, se nós pretendemos a visão de sermos excelência na oferta de ensino médio, precisamos avaliar como estamos fazendo isso, tanto internamente quanto externamente. A partir do ano que vem será implementada a avaliação para os cursos técnicos, a CETEC já irá publicar isso, mas também tem um outro instrumento que pode fazer isso para nós, que é a própria prova do Enem. Em 2013, nós tivemos apenas 3 campos do Instituto Federal Farroupilha, São Borja, Júlio de Castilho e São Vicente do Sul, é isso, né? Que tiveram alunos que apareceu no Enem, porque precisava ter no mínimo 50% de alunos inscritos para sair a seleção. E esses 3 foram muito bem apresentados lá. Esse ano, né, dado uma política de incentivo, nós temos 85% de todos os alunos do Instituto Federal Farroupilha aptos a fazer o Enem, inscritos para o Enem. Ou seja, isso consegue nos dar um feedback bastante grande de como isso está sendo desenvolvido, qual é o nível do nosso ensino médio a partir dessa avaliação externa e como que a gente pode melhorar e qualificar a partir daí. E, principalmente no que se refere aos cursos superiores, os nossos famosos, né, CPCs de curso. Felizmente, esse progresso a instituição já vem demonstrando. Estamos com 12 cursos até agora, a maioria deles com nota 4, que já é um conceito muito bom. Um curso com nota 5, aqui do campus Santo Augusto, né, Clarinete? O que é ótimo, né, e que demonstra que nós temos condições institucional de fazer, mas que nos lembra que ter essa condição, ela não pode ser uma condição isolada, porque os 5, né, de bom mérito aqui do campus Santo Augusto, de nada vai ajudar, né, para a avaliação institucional se todos nós, em todos os outros cursos, níveis, formas e modalidades, não trabalharmos para a avaliação institucional, né? Ou seja, é um trabalho individual dentro do grupo e da competência de cada um, mas também é um trabalho coletivo que nós fazemos juntos. E me parece a proposta do PDI vem a nos dar condições justamente de que essa evolução, né, o ano que vem, em novembro do ano que vem, a gente retire de lá a nota 4 e deixe só 5 para todo mundo, com o IGC 5 também, né? Por que não pensarmos juntos? Enfim, de modo bem sintética, a proposta do PPI, envolvendo a política, o ensino e a extensão, desde o ingresso até o egresso desses alunos, vem justamente na perspectiva de que, uma vez que nós não temos condições de influenciar significativamente sobre alguns fatores externos que causam aquela diferenciação nos nossos ingressos, mas nós temos condições de, dentro daquilo que nos é possível, com o esforço coletivo, com a dedicação e com a responsabilidade, preenchermos essas lacunas para que a igualdade seja realmente garantida desde o ingresso até o egresso, buscando, então, a permanência com êxito e o sucesso da formação dos nossos educandos, tanto no ensino, quanto na extensão, quanto na iniciação científica, na pesquisa, que, por conseguinte, será o sucesso nosso, enquanto profissionais responsáveis por essa atividade. Então, essa é, bem breve, a síntese, principalmente da política de ensino e do PPI. Mas o documento, como todos vocês já conhecem e trabalharam, traz detalhadamente como todo esse processo está planejado até 2018 no Instituto Federal Farroupilha. E eu passo para o professor Alberto Galli, que falará das políticas de extensão. Obrigado. Boa tarde, pessoal. A gente vai procurar não se alongar muito. Para alguns, provavelmente, o que a gente vai tratar vai ser um pouco repetitivo, mas a gente vai procurar fazer uma correlação com o fato que está acontecendo aqui hoje. Em relação à política de extensão, que figura, então, dentro do PDI, que foi aprovado nesse mês, a gente sempre costuma, de uma forma propositiva até,
ou proposital, melhor dizendo, insistir em dizer de onde é que surgem as políticas de extensão. Como nós não temos no país uma organização muito volumosa em relação aos temas da extensão, o que nós apresentamos como proposta no PDI é fruto de uma discussão que faz parte da rede dos pró-reitores de extensão, né, dos institutos federais. Eu sempre gosto muito de frisar a questão rede, né? A gente se inspirou nessa questão da rede porque a gente entendia, no início da discussão, isso em 2009, que nós pretendíamos trabalhar de forma muito parecida. Tá? Então, a gente sempre cita o fato de existir a rede e as políticas de extensão que a gente propôs no fórum. No fórum, a gente extraiu, de fato, da lei de criação dos institutos. Tá? Então, assim, se você me permitir, eu vou destacar algumas coisas, depois vão ver que elas figuram de novo na proposta das dimensões de extensão. Então, as principais que a gente conseguiu extrair da lei de criação dos institutos, então, lá figura, dentre os artigos, então, desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica, realizar e estimular pesquisa aplicada e produção cultural, empreendedorismo, cooperativismo, desenvolvimento científico e tecnológico, promover a produção, desenvolvimento e transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas para a preservação do meio ambiente, ministrar cursos de formação inicial continuada de trabalhadores, objetivando, então, a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais em todos os níveis de escolaridade da educação profissional, científica e tecnológica, desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades do EPCT, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, com ênfase, então, na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. Então, essas são os principais temas que figuram na lei de criação dos institutos que nós conseguimos traduzir nas dimensões de extensão. Tá? As dimensões operativas de extensão, elas constam num documento que foi produzido no ano de 2012. Na verdade, ele foi produzido em 2012 e publicado em 2013. Nos institutos federais, as atividades de extensão, elas, pelo menos teoricamente, elas são apontadas nesse sentido. A gente propôs, no evento da construção desse PDI, ela foi aceita com algumas sugestões, mas elas praticamente, das 12 dimensões que figuravam até o ano passado, elas se transformaram em 8 ou 9. Eu vou explicar por quê. Então, como política de extensão para o Instituto, o que a gente pretende fomentar? Projetos sociais. Eu não vou ler isso para não ficar muito enfadonho. Projetos sociais. Né? Acompanhamento de egresso, que o professor Sidney falou, que é uma ferramenta muito importante, não só da gente saber o que está acontecendo com o produto do nosso trabalho, mas isso também tem um interesse hoje, imaginem vocês, do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União nos cobra a existência de um indicador do que acontece com todo o recurso que a gente usa para construir as escolas, para fomentar, dar assistência aos alunos. Então, eles têm, essa é uma ferramenta que eles têm exigido figurar dentro dos institutos. E nós temos o nosso programa de acompanhamento de egresso, que foi desenvolvido em colaboração com a Pró-Reitoria de Ensino, que ele está sendo utilizado nesse momento. O estágio de emprego é uma outra atividade ou política da extensão. Os cursos de extensão e qualificação profissional são atividades que a gente fomenta como política de extensão, com uma ampliação que ela se sobrepõe a quase tudo. O advento do Pronatec. O Pronatec ele tem essa finalidade, só que ele expandiu muito mais essa ação da política de extensão. O Pronatec, inicialmente, ele foi trabalhado no Fórum dos Pró-Reitores de Extensão, dentro da organização da CETEC, e depois ele foi expandindo, e ele veio ficar no tamanho que ele é hoje. Visitas técnicas é outra atividade que nós procuramos fomentar como política. Os projetos culturais, esportivos, artigos, etc., também são alvo disto. Empreendedorismo e associativismo seria uma outra política de fomento. Projetos ambientais,
né? Tudo que é relacionado com as atividades ambientais. E, para mim, talvez o diferencial. O diferencial que surge, né, de novo para a gente fazer, e vale a pena lembrar o seguinte, dentre algumas daquelas dimensões, são atividades que eram executadas ou operacionalizadas desde o século passado e pelo menos uns 50 anos atrás, no âmbito das escolas técnicas e agrotécnicas da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Visita técnica é uma delas. Né? Estágio-emprego era outra atividade que era desenvolvida no âmbito dessas escolas. Outras novas elas foram adicionadas. A mais nova e talvez a mais promissora em termos de diferencial para mim seria essa. Né? Desenvolvimento tecnológico. Projetos de pesquisa aplicada no desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico de produtos, processos, bem como a prestação de serviços, em parceria com instituições públicas ou privadas, nacionais e internacionais, com interface de aplicação no mundo produtivo. Ela foi proposta como uma dimensão, mas logo em seguida, que a gente aprovou como proposta, eu digo, como fazer isso? Uma das definições, antes de chegar nessa definição, todas essas propostas de fomento ou dimensões de extensão, elas são traduzidas em estratégias, ou foram transformadas em estratégias. Como atingir ou como atender essas propostas? Então, nós temos algumas, elas não são exatamente todas que figuram no documento. Então, interagir com os arranjos produtivos locais, sociais e culturais, desenvolver programas e projetos indutores de empreendedorismo, fomentar a criação de empresas júniores, fomentar a criação de incubadoras sociais e culturais, promover os esportes e Jogos Olímpicos e Paralímpicos, criar projetos de qualificação para equipes gestoras de programas. E essa é uma difícil, mas é uma proposta que nós temos, é restaurar a essência dos laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, e, para quem não conhece, eram os antigos setores de produção. Eu havia feito a referência àquele desenvolvimento tecnológico. No documento que trata da extensão tecnológica, que é de difícil definição, existem poucas pessoas que tratam desse assunto. Existe um deputado federal que vem há alguns anos tentando ampliar e imprimir essa ideia de desenvolvimento tecnológico ou extensão tecnológica. Por fim, então, lá no fórum, se propôs a existência da extensão tecnológica e se criou um conceito. Tá? Então, esse conceito ele trata do seguinte, é um processo educativo, cultural, social, científico e tecnológico que promove a interação entre as instituições, os segmentos sociais e o mundo do trabalho, com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, visando o desenvolvimento socioeconômico sustentável local e regional. A nossa grande dificuldade foi como transformar um conceito em ação. Então, houve algumas discussões e parte do grupo do fórum começou a discutir algumas questões e, por fim, eles acabaram contribuindo na construção do edital do CNPq, que figurou a primeira vez no ano passado, e está nesse momento, num período de inscrições, que atende a essa expectativa que nós tínhamos. Como fazer alguma coisa diferente? Então, uma das linhas do edital, da chamada pública do edital do CNPq desse ano, é a linha número 2, que trata da extensão tecnológica. Para mim, esse seria o grande fator inovador para que a gente venha trabalhar com extensão de uma forma diferente. Então, ali está dito o seguinte, essa linha, quem escreve projetos nessa linha, ele vai pensar então, em projetos cooperados entre os institutos federais e instituições parceiras demandantes, visando a promoção da melhoria contínua e o aumento da competitividade das empresas, associações ou cooperativas, desenvolvimento ações de diagnóstico, transferência de tecnologia, serviços tecnológicos, propriedade intelectual e prospecção de oportunidades tecnológicas para inovação dos arranjos produtivos, sociais, culturais, locais. Parte disso que está dito aí está dito lá na lei de criação dos institutos. Essa é uma das primeiras ferramentas possíveis da gente transformar o conceito em ação.
Existem algumas dificuldades, o Arthur provavelmente pode explanar melhor do que eu, porque nós conversamos entre nós, porque pesquisa aplicada, alguns entendem que seja a própria extensão tecnológica, por isso que eu digo que é difícil conceituar isso. Por fim, pessoal, assim, a nossa ideia então era reproduzir ou trazer de volta para vocês a ideia de qual é a política de extensão para o Instituto. São todas o fomento daquelas dimensões. O PIEX, que é o nosso Programa Institucional de Incentivo à Extensão, ele fomenta parte daquelas dimensões e o produto desse fomento está aparecendo na mostra. E amanhã vocês vão ver que tem alguns projetos de extensão que são financiados pelo PIEX. Tá? Então, assim, a ideia é reapresentar para vocês as dimensões, o que faz a extensão no Instituto e quais são as propostas de futuro. Eu vou pedir que o Arthur prossiga e agradeço a atenção de todos. Boa tarde a todos. Coube a mim, então, falar um pouquinho, e é bem adiantado na hora, sobre as políticas de pesquisa, pós-graduação e inovação que foram contempladas no PDI aprovado neste mês. Tá bem? A pesquisa no Instituto Federal Farroupilha, tá, eu trago uma conceituação, ela é concebida como uma forma de interligação entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, e é ancorada basicamente em dois princípios, o científico e o educativo. A gente tem que ter em mente que, no Instituto, pesquisa, apesar de científico aplicada, ou científico tecnológica, básico aplicada, ela obrigatoriamente tem que envolver os alunos. O nosso fim, enquanto instituição, é uma instituição de ensino. E aí nós temos que utilizar tanto a extensão quanto a pesquisa como subsídios, como forma de qualificar essa oferta de atividades de ensino. Tá? Então, o nosso fim, como é o ensino, a gente tem que utilizar a pesquisa e a extensão como forma de melhorar essa prática junto aos nossos alunos. Por isso que fala em princípio educativo. E aí, quando se fala em forma de interligação entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, né, e aí a gente lê muito sobre a instituição de ensino, tem o tripé, ensino, pesquisa e extensão. E aí a gente sente muitas vezes dificuldade de como articular isso, como que isso acontece na prática. E a gente vê que a própria... A gente muitas vezes é cobrado que isso aconteça na ponta, que aconteça no campus, que o aluno se envolva em atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas quando, na realidade, a própria instituição não oferece esse tipo de articulação. Né? E aí, a gente, quando estou apresentando hoje as políticas, eu vou falar um pouquinho sobre a política e um pouquinho sobre as ações. Né? O PDI ele trata o que fazer e quando fazer, e as nossas ações elas vão determinar como fazer. Né? E aí a gente hoje já tem uma articulação bem forte enquanto gestão, né? A exemplo do que o professor Alberto falou, a pesquisa aplicada está muito interrelacionada com a extensão tecnológica. Mais adiante eu vou falar uma das políticas contempladas com a Pró-Reitoria de Pesquisa, é a questão da internacionalização, e a gente tem uma articulação bastante forte com a Pró-Reitoria de Ensino, na tentativa de viabilizar ou facilitar essa integração lá na ponta, ou melhor, aqui no campus, que as pessoas, os atores principais, os docentes, servidores e alunos, tenham mais facilidade de colocar tudo isso em prática. As atividades no Farroupilha, elas são desenvolvidas como a pesquisa como princípio educativo, pesquisa em sala de aula, né, e desenvolvimento de projetos, prioritariamente em parceria. Quando se fala em pesquisa aplicada, e isso está lá na lei de criação dos institutos, é uma das nossas missões institucionais, né, nós devemos sempre ter em mente que a pesquisa que os institutos e também o Instituto Federal Farroupilha deve realizar é uma pesquisa que ela deve resolver problemas da nossa comunidade. A gente deve se questionar, ao desenvolver projetos, se a gente vai estar resolvendo um problema que vai ter um resultado prático logo ali adiante, né, do produtor rural, que é vizinho aqui o instituto, aqui o campus, ou se nós vamos estar investindo tempo, energia, recurso, para desenvolver uma pesquisa que talvez nem tenha um resultado prático. Né? Então, esse é o questionamento que a gente tem que fazer. E é muito claro essa questão da parceria, porque por que prioritariamente em parceria? No momento que a gente faz uma parceria para o desenvolvimento de um projeto, obriga a gente, enquanto docente, pesquisador, que a gente tenha um resultado logo para aquela pessoa que está nos questionando. O problema ele não é criado pelo pesquisador. O problema é criado pelo setor produtivo, pelo parceiro, e nós determinamos as soluções. Então, esse é o objetivo da pesquisa prioritariamente em parceria, que foi contemplado no nosso PDI. A gente pode ver, o professor Alberto comentou sobre a chamada 17 do CNPq, que é um edital
prevê 40 milhões de reais em recursos exclusivamente para a rede federal, para os institutos, as universidades não concorrem, é só para a gente dos institutos, e eles já trazem, esse edital já traz obrigatoriamente a parceria com instituições externas. Né? Por que isso? Para a gente tentar dar uma outra cara, para a gente não cair na mesma vala que as universidades fazem. Eu não estou criticando a pesquisa que a universidade faz. Eu estou dizendo que a universidade faz uma pesquisa de um jeito, mas nós temos que fazer pesquisa de outro jeito. A nossa pesquisa tem que ser diferente, certo? Pesquisa aplicada à inovação, trazendo a prioridade para a solução de problemas da comunidade local e regional, como eu falei. Né? Não é meu interesse pesquisar sobre, talvez, sei lá, o efeito do raio gama do sistema solar. Tá? Os professores de física me perdoem aí. Né? Já está me rindo lá o colega de São Borja. Né? Tudo bem, a gente pode oportunizar que se faça a pesquisa, mas qual é a relevância social, né? Ou para o setor produtivo, a relevância econômica, para o contexto aqui de Santo Augusto, ou lá de São Borja, ou de qualquer outro campus? Né? É isso que a gente tem que se questionar. O nosso objetivo é dar retornos mais imediatos para perguntas que estão ali do outro lado. A gente atravessa a porta, abre a porteira do campus, e está todo mundo ao nosso redor solicitando com diversas perguntas, e a gente talvez tenha que olhar um pouquinho para fora para saber como, né, e por que a gente tem que responder essas perguntas. Compromisso com o desenvolvimento regional sustentável em articulações com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais. Quando se fala em parceria, não entendam que a parceria é exclusivamente com o setor produtivo, entenda-se empresas. Não. A gente tem, por obrigação legal, a oferta de ensino, 20% das nossas vagas tem que ser para cursos de licenciatura. Como que a gente vai contemplar, então, pesquisa aplicada com cursos de licenciatura? A gente está aí carente de diversas atividades e atitudes e posturas e recursos de gestão das coordenadorias municipais, das secretarias municipais, coordenadorias regionais. Por que não fazer um projeto de pesquisa das nossas licenciaturas, articulados com essas coordenadorias, com as escolas, e tentar trazer para dentro da pesquisa a problemática que acontece lá, real. Ao invés de fazer uma simples revisão bibliográfica, né, que muitas vezes a gente escreve para publicar. Né? A gente tem isso enquanto pesquisador. A Patrícia comentava que é importante o látis da gente, é importante ter produção acadêmica, claro que é, mas a gente também tem que entender o nosso papel, enquanto servidor público, em trazer respostas para a sociedade que está ali fora. E, além disso, promoção e desenvolvimento de soluções e processos inovadores. Né? No final das contas, quando a gente tem um problema do mundo real e a gente consegue, articulado os servidores da instituição, junto com o setor produtivo, resolver problemas que acontecem no setor produtivo, na maioria das vezes cai de maduro, cai de bandeja o que a gente busca, que é a inovação. Muitas vezes a palavra inovação assusta, porque quando fala assim, a gente tem que fazer inovação, aí a pessoa imagina um monte de robô, um monte de luzinha piscando. Não, inovação não é só isso. A inovação é a melhoria, por exemplo, de um processo de gestão que acontece dentro da escola municipal que está ali do lado. De repente, pode melhorar a questão da gestão do transporte coletivo. De repente, pode melhorar a questão de um processo industrial. Por que não? Então, geralmente, a inovação ela vem como um fruto de uma pesquisa aplicada bem desenvolvida. Né? Então, na nossa instituição, está pautado no PDI, que a partir de 2014, 2015, nós já vamos migrar. E aí, como ações concretas, o que está sendo feito nesse sentido? Né? A boa parte dos regulamentos de pesquisa, né, como eu falei hoje na abertura, vão ser revisitados. E aí isso daí vai permitir que a gente consiga direcionar a pesquisa para que a pesquisa seja prioritariamente aplicada e em parceria. Aqui tem uma apresentação, né, dos órgãos e colegiados, aí tem todos os comitês assessores. A pesquisa ela não acontece sozinha, né? Então quem determina muitas vezes as ações, baseado numa política estabelecida no PDI, a determinação de ações ela acontece colegiadamente. São muitas pessoas que tomam decisões, né? Nunca a gestão toma decisão sozinha. Com relação à pós-graduação, terminei política de pesquisa, chegamos na pós-graduação. A gente está agora promovendo, além da pós-graduação lato sensu, né, que nós temos já no nosso curso de especialização, e temos como missão, né, a qualificação, a organização e qualificação desses cursos, nós temos a missão principal, que é a oferta de pós-graduação stricto sensu.
E aí a oferta de mestrados preferencialmente profissionais e, quem sabe, tomara, num futuro breve, nós tenhamos um curso de doutorado. Hoje, em termos de ações, o que já está sendo realizado? Temos 2 grupos de trabalho, né, trabalhando num grupo de trabalho para um curso de mestrado profissional na área de educação e um grupo de trabalho para um mestrado profissional na área de recursos naturais. Por que essas 2 áreas? Por que não informática? Por que não... E aí eu sou professor de informática, né, muitas vezes me questiono. Por que essas 2 áreas? Infelizmente, a régua que mede, que determina a possibilidade de oferta de cursos de especialização em stricto sensu, está atrelada à questão da produção científica e acadêmica. Então, quando a gente fala em pesquisa aplicada, a gente não pode também tirar os olhos de que nós temos que publicar também, né? Mas não só publicar, porque muitas vezes a publicação por si só não gera resultado nenhum. A gente engaveta uma tese, engaveta uma dissertação, quem é que leu aquilo, né? Muitas vezes é só para gerar número. Então, essas 2 áreas são que hoje, no Instituto, a gente tem a maior quantidade de profissionais docentes doutores e com publicação regular. Então, por isso que se escolheu a área de educação e a área de recursos naturais. A gente vai ver que também dentro da política de pós-graduação, a gente visa a qualificação dos servidores. Porque para a abertura de mestrados e doutorados, a gente precisa de doutores na instituição. Então, a gente busca recursos de como qualificar o nosso quadro docente que já existe para tentar abrir, num futuro breve, outros cursos de mestrado e, quem sabe, o curso de doutorado. Essa oferta, né, essa busca por realização de parcerias, a gente busca Minters e Dinters. Os Minters esse ano estão fora, não abriu o edital. Estamos buscando parceria para, o ano que vem, já ofertarmos a possibilidade de um Dinter. Todo mundo sabe o que é Dinter? Sim? Tá, então não vou perder tempo explicando. Não, mas como acontece o Dinter? Né, o Dinter, a gente fecha um convênio com uma instituição e aí oferta uma turma de doutorado. Ao invés de tirar da instituição 10 servidores, 20 servidores, e deslocar até a PUC, até a URGS, até o FMG, sei lá qual universidade, ao invés de levar 20, 30 pessoas, vem um professor de lá e ministra o curso, né? A gente só se desloca para algumas orientações, então isso economicamente é mais viável e permite que o servidor faça formação em serviço. Então, a gente não precisa dar um afastamento total para um professor, e a gente sabe que está em prazo de reconhecimento de curso, em período de reconhecimento de curso, isso é muito ruim, tu perder os professores já qualificados, se afastam, né, e o curso acaba perdendo muito. Então, a gente vem em busca dessas oportunidades de qualificação. Cada programa pode oferecer, no máximo, uma turma, né? O professor Rogério Anesi está nos ajudando lá, a possibilidade de um Dinter de economia, né, na área de desenvolvimento regional. Além disso, a gente tem como política, dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa, a questão da internacionalização, né? E aí busca projetos de cooperação internacional para a formação de alunos e qualificação de servidores, permitindo o diálogo entre culturas, a compreensão das diferenças, troca de conhecimentos e estímulo à solidariedade e à cultura de paz. Quando eu falei a questão da articulação, da gestão, permitindo que isso se reflita em uma ação concreta no campus entre ensino, pesquisa e extensão, a gente já vem buscando, junto com a Pró-Reitoria de Ensino, a gente já conseguiu viabilizar uma reestruturação da oferta de língua estrangeira moderna nos PPCs dos cursos, né, reduzindo a parte instrumental dessa oferta ao mínimo legal, permitindo que sobre carga horária das áreas de inglês, espanhol e outras línguas, né, que porventura os campos venham a possuir, para ofertar isso via centro de idiomas. Não sei se está aqui na próxima slide. Junto aos núcleos de ações internacionais. A gente procura, a nossa intenção é, no início de 2015, já começarmos a oferta de cursos de língua estrangeira moderna, inglês, espanhol, eu não sei quais são as outras línguas que nós temos hoje no Instituto, né? A gente está fazendo o levantamento e criando os projetos agora em 2014, para iniciar em 2015, possibilitando a oferta não no nível instrumental, permitindo que os nossos alunos estudem e, ao final de um curso via centro de idiomas, consigam falar um idioma estrangeiro. Por que isso? Porque a gente entende a importância da participação dos nossos alunos em projetos internacionais. Hoje em dia, o mundo é global, né? As ações são globais, e a gente não pode perder isso de vista. Então, nós temos que entender que tem grandes projetos governamentais, por exemplo, Ciências Sem Fronteiras, e que a gente não consegue, ou consegue com uma taxa de êxito muito baixa,
a participação, o engajamento desses nossos alunos do Instituto Farroupilha nesses projetos. Então, a gente está buscando, via Centro de Idiomas, potencializar, qualificar a oferta de idiomas para que os nossos alunos consigam concorrer por vagas em programas como o próprio Ciência Sem Fronteiras, ou mesmo os editais internos. A gente tem um recurso financeiro investido pesado dentro do Instituto para que a gente consiga mandar os nossos estudantes e servidores para fora. Tá bem? Eu acho que é isso aí. O que eu tinha para falar, brevemente, não sei quanto tempo eu falei, agradeço a atenção de todos, e aí ficamos abertos, acho que os três, ficamos aqui para alguma consideração, dúvida, perguntas. Obrigado.